Nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho da teoria de um dos assuntos mais importantes do nosso curso, que é o uso de funções. E então, como esse é um assunto um pouco mais delicado, eu deixo aqui a referência para vocês, se vocês quiserem estudar por uma outra fonte, dos livros que a gente está recomendando, o Deitel e Deitel, na minha opinião, é o que está um pouco melhor nessa parte de funções. Nessa primeira semana que a gente vai falar desse assunto, eu estou abordando as sessões 5.1 até 5.7 desse livro. Mas antes da gente falar de funções no sentido de programação, a gente precisa voltar um pouquinho e falar a respeito do que é uma função no sentido mais geral, uma função no sentido matemático do termo. E se vocês lembrarem da definição de função, função é uma associação entre dois conjuntos. Então a gente precisa ter aqui um conjunto x e um conjunto y, o que a gente chama de domínio contra domínio. E a função nada mais é do que essa regra de associação, essa regra que leva elementos de um conjunto x a elementos de um conjunto y. Então aqui o x pequeno e o y pequeno são os elementos de cada um desses conjuntos x em x e y em y, evidentemente. Então a gente sempre tem que lembrar disso, que a função tem uma origem e tem um destino. Tem um valor de x que é um valor de entrada, e essa função vai retornar, vai calcular um valor que pertence a um outro conjunto, que a gente aqui está chamando de yzinho. Uma outra forma que a gente pode pensar em funções é como uma caixa preta. E a gente usa bastante esse termo de caixa preta quando a gente quer dizer alguma coisa que a gente não está interessado no mecanismo interno. A gente simplesmente trata, a gente está interessado na entrada e na saída, mas como que funciona internamente, os detalhes internos, a gente, quando não está interessado, a gente está falando de uma caixa preta. Então, a função é isso, é um dispositivo mágico, entre aspas, óbvio, que, dado uma certa entrada, calcula uma certa saída. É evidente que, no nosso caso, a gente vai de vez em quando abrir essa caixa e a gente vai, inclusive, compor essa caixa, criar essa caixa. Então, muitas vezes a gente vai dar uma espiada e essa caixa não vai ser tão fechada, tão preta assim. Mas essa interpretação de caixa preta é útil nesse sentido de só se importar com a entrada e com a saída. Quando a gente fala mais especificamente de funções no nível de programação, a gente usa esse tipo de palavra-chave. Então, a entrada, aquele x, aquele elemento do nosso domínio original, é o que a gente chama de argumento da função. E a saída, aquilo que é calculado pela função, é o que a gente chama de retorno da função. Então, argumento é a entrada, retorno é a saída. E de vez em quando a gente acaba usando entrada e saída mesmo, mas essas palavras também são bastante comuns. Muitas vezes a gente vai ter várias entradas, múltiplos argumentos de entrada. E também, de vez em quando, a gente vai ter múltiplos resultados de saída, então múltiplos retornos. Especificamente em linguagem C, fazer múltiplos retornos é um pouco mais difícil. Então, aqui a gente vai lidar muitas vezes com os múltiplas entradas, com múltiplos argumentos, mas múltiplos retornos a gente vai esperar um pouquinho para trabalhar. Em outras linguagens, por exemplo, em Python, é super natural você lidar com várias entradas e várias saídas. Em Python tem uma sintaxe que é um pouco mais simples para o usuário mexer com essas questões. Esse aqui então é um primeiro exemplozinho de função, eu vou mostrar direto para vocês aqui no nosso CodeBlocks, e aqui eu vou comentar os pontos principais. A gente estava acostumado até hoje a escrever funções, a escrever programas que tinham a função main. Então a gente já estava usando funções, mesmo sem saber disso, a gente já estava usando funções, e não é um acaso que esse return aqui é o retorno, é aquilo que eu acabei de falar, que é a saída da função, aquilo que é calculado pela função. Esse return zero que a gente usa é justamente porque a main é um tipo de função e ela acaba retornando alguma coisa. Mas vamos por partes. Quando a gente está lidando com uma função, ela em geral aparece em duas partes diferentes. Ela aparece no que a gente chama de protótipo da função e depois ela é declarada de verdade. Isso aqui é um pouco confuso porque a gente está até agora trabalhando com situações em que o nosso programa é executado linha por linha. Então a gente sabe que se você quiser entender o que o programa está fazendo, é só você ir simulando linha por linha que você consegue recompor aquilo que o compilador está fazendo por baixo dos panos. Quando a gente tem funções,
a gente tem algumas coisas que ficam um pouco fora de ordem, então os nossos programas se tornam um pouco mais difíceis de compreender. O protótipo da função, então essa primeira linha que está aqui, apenas o protótipo não faz nada. Apenas o protótipo é você dizer que existe uma função. Então aqui eu estou dizendo que existe uma função que chama quadrado. Essa função que chama quadrado recebe como argumento de entrada uma variável inteira chamada x. E esse int que vem aqui no começo de tudo é para dizer que essa função quadrado também vai retornar uma variável inteira. Então a gente percebe a analogia com a matemática, porque esse entre parênteses x é justamente a ideia de escrever um f de x, o de x entre parênteses. Então o argumento, aquilo que é o número original a partir do qual você vai calcular a saída da função, vai vir entre parênteses de uma forma muito similar ao que a gente está acostumado a escrever com papel e caneta. O protótipo da função, como eu disse, não faz muita coisa. Vamos olhar agora a nossa função main, a nossa função principal, o nosso programa de verdade, se a gente quiser chamar assim. Eu estou criando duas variáveis inteiras, chamadas i e y, e eu estou fazendo um loop for, como a gente já viu algumas vezes, em que a variável i está começando em 1, está sendo incrementada de 1 em 1, e vai parar só quando ela chegar no valor igual a 10. E dentro desse for, o que eu faço é y recebe quadrado de i. Então, esse quadrado de i é como se fosse um f de x. É calcular a função que chama quadrado, calcular essa função a partir do número i. E para cada valor diferente de i, eu vou ter um valor diferente de y, e para cada valor diferente de y, eu vou escrever esse valor de y na tela. Então, se a gente estiver pensando que o nosso programa executa linha por linha, quando a gente chegar aqui nessa linha y igual a quadrado de i, o que ele vai fazer? Ele vai procurar onde está essa função quadrado. Então, no fundo, ele vai dar um salto e ele vai ver o que é essa função quadrado. E se a gente for olhar a definição real agora da função quadrado, ela funciona da seguinte forma. Ela recebe uma variável inteira que eu estou chamando de x, e ela retorna o quê? O valor de x vezes x, ou seja, o valor de x ao quadrado. Então, o nosso programa ele vai começar i vale 1. Quanto vale quadrado de i? Quadrado de i, ele vai substituir essa variável x, por 1, que é o valor de i originalmente, e vai fazer 1 vezes 1 igual a 1. Esse resultado igual a 1 é atribuído à variável y e vai ser escrito na tela. Na próxima iteração, i vale 2, quadrado de 2 vai substituir esse x por 2, vai fazer 2 vezes 2 igual a 4, e y vai dar 4. Se a gente mandar rodar o nosso programa, então a gente vai ver que para cada um dos valores de i, a gente está escrevendo na tela o valor do quadrado correspondente a ele. Então, se acostumem com esse primeiro ponto, que para a gente entender o que o programa está fazendo, talvez a gente tenha que dar alguns saltos, algumas idas e vindas. E a segunda coisa que é muito importante aqui no uso de funções é que a gente não tem uma variável x no nosso programa. Dentro da função existe uma variável x, mas no nosso programa a gente está usando a variável i. Então a gente está perguntando quanto que é o quadrado de 1, quanto que é o quadrado de 2, quanto que é o quadrado de 3. Para o programa fazer as contas, dentro da função ele usa essa variável x, mas é uma variável que fica só interna à função. Enquanto que para usar a função, a gente não precisa ter esse x. É como você escrever, sei lá, f de x é igual a x ao quadrado. E você pode calcular f de 1, f de 2, f de 3. Substituir esses valores de x é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está substituindo e calculando f de 1, f de 2, f de 3. Então, essas mudanças em relação à posição das variáveis e a lógica, a sequência de operações do código, são o que tornam o uso de funções um pouquinho difícil. Mas é simplesmente uma questão de se acostumar e no fundo, no final das contas, é muito mais fácil você trabalhar com funções do que você fazer um programa gigantesco que não use funções em nenhum lugar. Eu tinha um colega que gostava de brincar com essa história do que das variáveis estarem dentro da função ou estarem fora da função.
ele brincava um pouco com aquela frase do o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, e é um pouco isso. O que acontece dentro de uma função, fica dentro da função. Existe, lógico, uma forma de comunicação, uma forma de você entrar valores e de você tirar valores, mas um pouco da gente ter essa noção de que existem limites diferentes para as variáveis é fundamental. O nome técnico que a gente dá para isso é escopo. A gente fala que as funções têm escopos diferentes, e o que isso quer dizer é que algumas funções enxergam algumas variáveis e outras funções enxergam outras variáveis. Em linguagem C, a coisa é muito bem estruturada e muito simples. Então, a gente consegue ver claramente o que está entrando e o que está saindo das funções sem muito sofrimento. Tem outras linguagens, por exemplo, quando vocês forem trabalhar no futuro com Scilab, o Scilab faz alguma passagem de informação de funções que é um pouco mais escondido do usuário e às vezes isso dá um pouco de confusão. Mas por enquanto o que a gente precisa saber é que quando a gente estiver trabalhando com linguagem C, o que está entrando vai ser por meio dos argumentos e o que está saindo vai ser por meio do retorno. E depois, obviamente, vai complicar um pouquinho essas definições. Mas, via de regra, a gente consegue enxergar o que está entrando e o que está saindo. Esse aqui é um segundo exemplo, que eu chamei de exemplo escopo errado, justamente para demonstrar para vocês essa definição, essa diferença de as variáveis que estão dentro, as variáveis que estão fora. Então, o que mudou desse programa para o nosso programa anterior? Aqui na função main, eu continuo criando as variáveis i e y, eu continuo perguntando quanto que vale 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, eu dou o mesmo printf de y que a gente fazia antes, aparentemente, e a nossa variável, a nossa função, a partir do valor de x, ela cria uma variável y internamente, calcula y como x ao quadrado e retorna o valor de y. Então, a gente poderia pensar que esse programa vai funcionar como o anterior, que se a gente mandasse rodar esse programa, ele ia dar os mesmos valores dos quadrados de cada um dos números. Mas, na verdade, ele dá qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Se a gente for olhar no exemplo que eu tinha feito aqui, quando eu estava criando os slides dessa aula, o qualquer coisa, por acaso, tinha sido 8, e o qualquer coisa, agora que eu troquei de computador, troquei de tipo de programa, qualquer coisa está dando 1. Vamos entender o que está acontecendo. O nosso programa está fazendo printf da variável y. Mas a variável y é a variável y que existe na função main. E na nossa função main, quanto é que vale esse y? A gente nunca falou. A gente nunca inicializou a variável y. A gente disse que existe uma variável y, mas a diferença fundamental é que a gente não fez y igual, como está aqui, y igual ao quadrado de i. Nessa versão errada, a gente está só chamando a função quadrado sem atribuir esse valor à variável y. E aí a dúvida é, mas professor, aqui a gente tem a variável y dentro da função. Mas o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Essa variável y é uma variável interna da função. E não basta a gente ter escrito o return y aqui no final. Que você também poderia pensar, mas eu estou falando para esse y voltar. O que interessa não é o nome desse y, não é o fato de que você está falando para a variável y voltar. A função está mandando alguma coisa voltar, mas o nosso programa não está recebendo essa coisa de volta. Está faltando aquele y igual a quadrado que está aqui, porque é ele que vai salvar o valor que está sendo retornado, vai salvar isso na função main. Então, é por isso que esse programa está errado. E uma das formas que a gente tem de corrigir esse programa é uma coisa que também parece bastante não intuitivo no começo. Eu estou criando aqui uma variável x. E x recebe o valor de quadrado, eu escrevo na tela o valor de x, mas o que está retornando é a mesma variável y de antes. E se eu rodar esse programa, o que vai acontecer agora é o seguinte. Bom, perdão, aqui ele estava com um erro do... Esse aqui era um erro que eu queria demonstrar depois, como está obviamente escrito errado. Já chegaremos lá. O que está acontecendo aqui? O nosso programa vai dar certinho. O mesmo x igual a quadrado de i vai funcionar.
E então vamos pensar. O que interessa é a posição das coisas, não é o nome que elas têm. Não interessa que aqui internamente na função, x é o número pequeno e y é o quadrado dele. Na hora que eu faço x igual ao quadrado de i, eu vou calcular 1 ao quadrado e salvar isso na variável x. Eu vou calcular 2 ao quadrado e salvar isso na variável x. O x de fora, o x da função main e o x da função quadrado, são duas entidades diferentes. Por um acaso eles têm o mesmo nome, mas no fundo o melhor é você usar nomes diferentes. É você internamente na função trabalha com x e na hora que você está chamando a sua função, você calcula, por exemplo, aqui f de 1, f de 2, f de i, salva isso numa outra variável com um outro nome, e assim você tem certeza que as coisas são diferentes. Você pode usar os mesmos nomes dentro e fora da função, mas a recomendação de boas práticas de programação é fazer com nomes diferentes. Então, isso que a gente está fazendo até agora é o que chama de passagem por valor. A gente passa o valor de cada uma das variáveis. A gente não está usando o nome de cada uma delas. A coisa vai mudar um pouquinho quando a gente começar a falar de vetores. Mas por enquanto, que a gente está falando só de funções, no caso mais simples, é sempre se preocupar com a posição. Então, f de 1, f de 2, f de 3, salva esse resultado de f de 1, f de 2, f de 3 na variável que eu quiser, com o nome que eu quiser, mas desde que eu faça essa operação de salvar. Eu não posso simplesmente chamar a função sem salvar o resultado em nenhum lugar. Então, esse aqui é a versão corrigida, e esse aqui é o lembrete sobre a posição. Algumas práticas que a gente vai criando e vai aprendendo ao longo da vida é que a ideia é que as funções sejam simples e que cada função faça uma única coisa e faça só aquela coisa bem feita. Então, aqui no nosso programa, a função quadrado, ela só calcula o quadrado de x. Ela não calcula e escreve na tela, ela não calcula x e soma um outro valor em outra coisa. Ela faz o mínimo possível. Então, tentem pensar na estrutura do programa de vocês dessa forma, de que dividir o nosso grande problema em partes menores e cada função vai fazer uma coisa bem específica. Se cada função faz uma coisa bem específica, você tem que dar um nome para a função que indique essa tarefa. Então, por isso que aqui a gente está chamando a nossa função de quadrado. Ela calcula o quadrado de um número. Se você começa a chamar suas funções de f de x, v de x, h de x, função, são nomes que não dizem nada e são nomes que não te ajudam depois a saber como usar essas funções. Então, usa os nomes para já ir documentando o seu código à medida que você for criando as funções. E a ideia é que o programa como um todo seja uma orquestração de pequenas funções. Cada uma das pequenas funções vai fazer o seu cálculo e quando a gente escrever o programa dessa forma, a gente tem mais controle sobre o que cada uma das funções está fazendo. Então, você pode reaproveitar essas funções em outros lugares, porque o seu código fica um pouco mais independente. Cada um daqueles pequenos pedacinhos funciona sozinho. Então, você pode usar aquele pedaço que funciona sozinho em outros contextos. Você consegue testar o seu programa de uma forma muito mais fácil. Ao invés de você escrever uma centena de linhas e aí sair correndo atrás do que deu errado, você pode escrever uma pequena função, ter certeza que aquela pequena função está funcionando, e aí depois você vai incrementando o processo, vai repetindo o processo, criando outras funções, e assim sucessivamente. Então, pequenas funções com tarefas bem definidas, nomes bem definidos. E o que vai juntar todas essas funções? É a função main que orquestra toda a situação. É a função main que diz qual função que eu vou chamar, qual função que eu não vou chamar, em que ordem que eu vou chamar essas funções. Não quer dizer que não possa ter nenhuma linha de código na função main que não seja chamada de funções. Não faria muito sentido isso. Mas aqui a gente tem um exemplo bom de estrutura. Na função, nesse exemplo aqui, eu tenho um for, deixa eu mostrar o exemplo correto para não dar confusão. A função main tem um for, então ela está fazendo alguma coisa, ela está mudando os dados de entrada, mas a parte importante do cálculo está sendo feito pela função quadrado.
A main, então, só faz essa função de definir quais são as funções que ela vai chamar e com que tipo de dados de entrada que ela vai chamar essas funções. E depois a função main também pode fazer a exibição dos resultados na tela. De vez em quando a gente usa funções para fazer essa exibição de resultados, especialmente se a gente quer gerar um gráfico, se quer fazer alguma coisa mais avançada, a gente pode também usar algumas funções para isso. Mas, por enquanto, que a gente tem problemas simples, o que interessa é o grosso do cálculo ficar nas funções e a função main ficar na organização da estrutura. Se vocês querem um pouco mais de teoria, a gente costuma chamar isso de uma separação em camadas. Tem várias possibilidades de fazer essa separação de camadas. Uma das formas mais comuns é uma separação em 3 camadas. Então, uma camada de apresentação, que é a camada que a gente fala com o usuário, né, que a gente recebe dados e passa dados. Uma camada de aplicação, que seria o controle da lógica, seria o que a função main está fazendo aqui, de orquestrar essa variação dos dados de entrada. E uma camada de negócios, que é a camada que realmente faz os cálculos. Você pode ter uma camada de banco de dados também, uma camada que armazena informações, mas por enquanto a gente está pensando só nisso. Mesmo se vocês não se preocuparem com essa terminologia toda de camadas, de interface, do que é isso, a lógica de que a função main não vai fazer os cálculos principais, apesar de ela ter o nome de principal, o que ela faz de principal é organizar as coisas, ela não faz os cálculos em si. É como se fosse o chefe manda os outros fazerem, mas o chefe raramente faz as coisas. É um pouco por aí. Para a gente finalizar, alguns detalhezinhos de sintaxe, algumas coisas que a gente costuma errar e que é bom chamar a atenção. Uma delas é que quando a gente, por exemplo, aqui no meu código, eu estou criando duas variáveis i e y, elas são do mesmo tipo, as duas são inteiras, então eu posso criar as duas de uma vez. Se eu for fazer isso dentro de uma função, por exemplo, uma função soma que vai somar os números a e b, eu não posso usar essa forma abreviada, int a, b. Eu preciso falar que a variável a é do tipo int e a variável b é do tipo int. Porque, na verdade, o que interessa para o compilador são esses tipos que a gente está declarando. Os nomes ele meio que ignora, mas o tipo é o fundamental. Esse aqui é o exemplo que eu tinha feito quando eu mandei rodar e deu errado. Era justamente porque eu não... A variável x já é um argumento da função, então o programa já conhece a variável x. Se eu fizer int x, eu estou declarando de novo uma função que já existia, uma variável que já existia. E esse declarar de novo uma variável que já existia foi o que culminou naquele erro de compilação. Então a gente vai ter um programa que não funciona se eu redeclaro essa variável x. Redeclarar a variável é ter esse int x. É lógico que ela poderia ter uma mudança de valor, obviamente mais complexa do que isso no caso real, que não daria um erro de sintaxe. Aqui vai dar um erro de semântica, porque qualquer x que o usuário está passando, eu estou trocando por 2, então ela sempre vai calcular 2 ao quadrado. Mas isso não é um erro de sintaxe, isso é só um erro de lógica. Em termos de sintaxe, o programa desse jeito está correto. Um detalhe de ponto e vírgula que muitas vezes confunde é que o protótipo da função e o uso da função são diferentes nisso. Então, na hora que você coloca o protótipo, a gente tem um ponto e vírgula no final dessa instrução. Na hora que você vai criar a função de verdade, não tem o ponto e vírgula, é só um abrir chave e fechar chave. Essa parte de criar a função é muito parecida com um for, que você abre chave e fecha chave para marcar aquele bloco de instruções que está dentro do for. Aqui você marca o bloco de instruções que está dentro da função. Então é por isso que a gente não tem o ponto e vírgula aqui, enquanto a criação do protótipo é uma instrução única, então nesse caso a gente precisa colocar o nosso ponto e vírgula. Para a gente terminar essa parte teórica de funções, a gente vai começar a entender um pouquinho do que a gente fazia mais mecanicamente até agora, por exemplo, descrever aquele include stdio.h. Esse H do final quer dizer header, quer dizer um cabeçalho de funções, é um conjunto de funções. Então, na hora que a gente faz isso, a gente está incluindo algumas funções padrão. Então, a função do printf, a função do scanf, essas funções de entrada e saída, de I/O, entrada e saída, a gente está incluindo esse tipo de funções.
A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco que a gente usa um outro pacote, um outro conjunto de funções, que é a biblioteca math, math.h, então de novo H de header, que tem algumas funções pré-definidas para matemática, para operações mais avançadas, além das operações elementares, mais, menos vezes dividir. Para a gente fazer algumas contas mais avançadas, a gente pode usar esse pacote math. Aqui eu estou dando algumas funções que são as mais comuns. Então, por exemplo, para usar a função módulo, raiz quadrada, exponencial, logaritmo. Logaritmo, tomar um pouquinho de cuidado. Se é na base e, a gente usa só log. E na base 10, a gente usa log 10. Algumas funções trigonométricas. É muito parecido com uma calculadora científica normal. O que é um pouquinho diferente? Algumas funções para arredondar. A gente tem duas funções principais. Função ceil quer dizer teto, então é arredondar o valor para cima. Se eu pedir qual que é o ceil de 2.2, ele vai arredondar para cima. Mesmo 2.2 sendo menor do que 2,5, ele não está arredondando para o número que está mais próximo. Ele está arredondando sempre para o maior. Então, ceil de 2.2 ia retornar 3. E eu tenho a função correspondente, a função floor, então a função que arredonda para baixo. Desculpa, aqui está errado. Aqui, obviamente, é floor de 2.2 igual a 2. E a última função que eu gostaria de falar é a função de potência. A função de potência é um pouquinho diferente porque é para a gente fazer x elevado a y. Então, um número elevado ao outro. Para fazer um número elevado ao outro, a gente precisa de dois argumentos. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de uma função que a gente está vendo com dois argumentos. E ela faria essa operação 2 elevado à quinta e ia retornar 32. Esse 32.0 não é um acaso, esse ponto zero é porque ela é do tipo double, mas daqui a pouquinho a gente toma um pouco mais de cuidado com esse uso das funções. Por enquanto a teoria é essa, agora a gente precisa fazer alguns exercícios para colocar isso em prática.